E aí pessoal, tudo bom? Como é que estão por aí? Tranquilos? Isso aí galera, mais uma guerra tenho que falar. E no vídeo de hoje pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Super-Homem e Batman, tá galera? Os grandes ícones aí da DC Comics, tá? Nós temos aí a trindade DC, como é conhecida, formada pelo Superman, Batman e a Mulher Maravilha, tá? São os grandes nomes de peso da editora, né? Principalmente o Batman e o Superman, que são os dois super-heróis mais conhecidos mundialmente, né? Todo mundo aí conhece o Super-Homem e o Batman, tá pessoal? E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui alguns encontros entre eles nos quadrinhos, tá? Nas HQs. É claro que tem milhares de encontros, né? Afinal de contas, Batman e o Super-Homem são personagens de muito tempo, né? Criados ali no final da década de 30, né? O Super-Homem, se não me engano, em 38 e o Batman em 39, coisa assim, né? Mas no final dos anos 30, no início dos anos 40, já existia já o Batman e o Superman lá. E aí de lá pra cá muitas histórias foram publicadas nos quadrinhos e tal. E tem diversos encontros entre os dois, né? Principalmente quando os dois estão na Liga da Justiça ali, dividindo as aventuras no grupo Liga da Justiça, né pessoal? Mas aqui eu quero trazer alguns encontros entre os dois, né? Os dois em uma história e tal. E aí o que acontece? Tem um formatinho aqui, pessoal, que eu tenho, que eu acho muito bacana, tá? Muito legal, que é esse aqui, tá? A editora Abril, jovem ainda, tá certo? A editora Abril, quando lançava aí, né, os quadrinhos Marvel DC na época. Esse quadrinho aqui, pessoal, do Superman é o número 40, né, da edição da Abril, tá certo? E essa fase aqui, pessoal, é a fase do Super-Homem do John Byrne, né? O John Byrne foi o responsável pela reformulação do Super-Homem pós-crise nas Infinitas Terras, tá certo? Quem sabe aí que a DC, ela tem uma fase pré-crise e pós-crise Infinitas Terras, né? A DC teve essa saga chamada Crise nas Infinitas Terras, que foi a saga que reformulou totalmente o universo DC. Então a DC tem aí esse divisor de águas, né, dentro da própria editora, né? E aí essa fase do Superman do John Byrne, eu acho uma das melhores fases do personagem até, tá? Claro que tem muita coisa boa do Superman também de outros autores, mas essa fase do Byrne aí, pós-crise, que ele pegou o personagem para reformular, foi muito boa, uma das melhores do personagem, que muitos fãs aí do Superman devem concordar comigo nesse sentido, né? O Superman que muita gente gosta é dessa fase do Byrne. E o Byrne, pessoal, assim como o Byrne ficou encarregado do Superman, o Frank Miller ficou encarregado do Batman, né, para fazer a reformulação pós-crise. E a Mulher Maravilha ficou sob a responsabilidade do George Pérez, né? George Pérez também, que pegou a Mulher Maravilha e deu uma recalchutada na personagem, melhorou bastante muita coisa. E esses três artistas aí conseguiram realmente revitalizar cada personagem que ficou, né, sobre o seu encargo, né? Frank Miller aí com Batman também imortalizou na história Batman no 1, né? Que ele retoca a origem do Batman e meio que se tornou meio que definitivo mesmo aquela origem ali que o Frank Miller trouxe em Batman ano 1, tá? Então, pessoal, o que acontece aqui, né? Vamos agora falar sobre Super-Homem e Batman. Nessa revista aqui, pessoal, a primeira história, né, da revista, né, desse formatinho aqui, já começa em Gotham, tá certo? Já começa em Gotham, onde Batman tá ali perseguindo um bandido, né, um criminoso e tal, e ele quer justamente pegar esse bandido para extrair informação para capturar a mandante da quadrilha lá, uma tal de Magpie, né, um assaltante de joalherias e museus, né, que fica ali pegando peças raras e tal, e joias preciosas, né, e no meio disso tudo matando também funcionários que tentam impedir o trabalho dela, né, o roubo, né. E aí o que acontece? Essa história começa em Gotham ali, e nessa história também, pessoal, interessante aqui é que nessa fase pós-crise, vamos dizer que essa é a história onde tem o primeiro encontro entre eles, né. Assim que teve a nova fase DC Comics na pós-crise, é aqui que se tem o primeiro encontro entre o Batman e o Super-Homem, tá? Porque na história é mostrado que o Superman conhecia por alto o Batman, né? Ele sabia que existia ali um homem que era vigilante de Gotham City, que se vestia como morcego e tal, uma espécie de lenda, de mito na cidade, né? E ele não conhecia muito bem a metodologia do Batman, ele tinha uma certa dúvida se aquilo ali era aceitável para ele, né? E por sua vez o Batman tinha conhecimento, né, meio que vago também do Super-Homem. Ele leu sobre o Superman em jornais. Agora, claro que Batman, por sua vez, teve acesso a mais informações sobre o Super-Homem. O Super-Homem era um herói que tinha se mostrado já ao mundo, tanto é que ele protegia Metrópolis de todo tipo de catástrofe natural, né, e desastre natural, protegia o mundo, né, com os poderes que ele possui, logicamente, que o capacitavam para isso. Enquanto que o Batman é obscuro, age ali na surdina, né, sempre sorrateiramente e tal,
furtivo, se aproveita de toda essa mística em volta dele. Então o Superman, apesar de ser um repórter, né, o Clark Kent, não tinha ali tanto conhecimento sobre os métodos que o Batman poderia utilizar em sua guerra contra o crime, né? Já o Batman, com acesso a muito mais tecnologias e a informação, né, ele conseguiu obter mais conhecimento acerca do Superman, apesar de nunca tê-lo conhecido pessoalmente, nunca teve, né, um contato direto com o Clark Kent, né, com o Super-Homem. Então aqui se dá esse encontro entre eles, que é bem bacana também por isso, né? Se vê primeiramente o primeiro encontro deles ali em Gotham. E o que é interessante aqui, o Superman ele aparece em Gotham voando no céu de Gotham lá e ele pega, né, o arpel do Batman, né? Ele pega lá o bate-cabo do Batman, né? O Batman, né, ele anda sobre os telhados, né, perseguindo esse bandido. Ele tá voando, pega o arpel lá do Batman e tal, e já julga que o Batman tá fazendo alguma coisa estranha ali. Ele vai levar o Batman pra delegacia, né, pra tentar esclarecer a situação. Ele não quer saber, ele desconfia do Batman, ele não confia tanto assim. Só que o Superman também agiu de maneira muito autoritária ali, né? Já chegou na cidade do próprio Batman, né, Gotham City, já quer dar uma de mandão, né? E aí o Batman se desvencilha, né? Ele, durante, né, a condução do Super-Homem, ele consegue dar o ninja ali no Superman, né? E aí ele cai fora, pula fora, e o Superman fica até preocupado com o Batman, achando que o Batman é louco, que pode morrer na queda, né? Só que aí o Batman, né, usa algum outro apetrecho do seu cinto, e aí sai lá da vista do Superman, que mesmo tendo visão de raio-x, produção, não consegue detectar para onde o Batman foi. E aí até o Superman comenta aqui, ele até fala aqui, ó, né, nesse quadro aqui, sumiu, né? Se vocês conseguiram ler aí, se está focando direito na câmera, deve estar, não sei. Aí o Superman comenta, ele sumiu e tal. Aí até fala aqui, dos relatos sobre suas atividades, não vi nenhuma indicação de superpoder. Então o Superman, ele fica até atônito, como é que o cara sumiu da minha frente e tal. Pelo que eu conhecia, do pouco que eu vi dele, nenhum relato dele ser sobre-humano, mas sim um cara, né, enfim, capacitado, mas ainda assim humano, né? Ele tinha ele tinha essa suposição sobre o Batman, então ele se surpreendeu ali. E aí o Batman depois aparece em outro canto lá do prédio e tal. E aí o que acontece, pessoal? Quando o Superman vai de novo, né, ao encalço do Batman, tem aqui uma cena que é interessante, que é essa aqui, ó, tá? Ele se encontra no topo de um prédio, tá certo? E aí o Superman aqui, usando da visão de raio-x, a revista é um formatinho antigo, tá? Um pouco frágil, tenho medo de amassar ou rasgar. O Superman aí, ó, usa a visão do raio-x dele, ele identifica uma certa aura, né? Um certo campo ao redor do Batman, né? E aí o Batman fala pro Superman aqui, nessa hora que o Superman detecta essa aura, né, ao redor do corpo do Batman, ele fala que é um campo de força, né? O Batman joga essa conversa aí em cima do Superman. Então o que eu achei legal também aqui, pessoal, o John Byrne, o que eu acho interessante aqui é porque a gente sabe que o Batman, ele é um ser humano, apesar de ser altamente habilidoso, né, extremamente inteligente, fisicamente muito bem treinado, né? É um cara que sabe lutar diversas artes marciais, tem acesso à tecnologia, tem um poder aquisitivo realmente muito vasto, né? E aí ele consegue, né, desenvolver, apesar de tudo, ele também é inventivo. Então ele cria vários dos seus apetrechos, vários dos seus recursos, né, tecnológicos, mas ainda assim não deixa de ser humano, né? Ele tem as mesmas fraquezas que qualquer humano tem. E aí o que acontece? O John Byrne, ele usa o Batman aqui como um cara que é realmente muito inteligente e que tenta se sair, né? Que tenta se desvencilhar de alguma situação, porque o Batman sabe que o Superman é um meta-humano, é um super ser, um cara de poder muito, muito vasto. E aí ele tenta usar de argumento, né? De simulação ali e tal, e joga essa conversa aqui pro Superman. Essa conversa acontece nesse diálogo aqui, ó, tá? Eles ali embaixo, de frente um pro outro. E o Batman fala pra ele o seguinte, o Superman pergunta pra ele, se você acha que alguma coisa vai me pedir de... Aí o Superman diz, o que é isso, né? Quando vê aquela aura. Aí o Batman fala, um campo de força, Super-Homem, invisível como os usados em aeroportos para detectar metal. Só que este está ajustado para detectar materiais biológicos super energizados. Em outras palavras, você, Super-Homem. E aí o Superman ainda fica um pouco confuso com aquela conversa do Batman, né? E aí ele fala, e você acha que isso pode me deter? Apenas esse campo de força que detecta, né, materiais orgânicos super energizados, o que é que isso na prática vai fazer? Né? Aí o Batman fala,
Desde que ele soube sua aparição 8 meses atrás, imaginei que nossos caminhos iam acabar se cruzando. Ele já diz que, né, isso ia acabar acontecendo algum dia, porque eles vivem no mesmo universo lá e tal. E o Batman tem aquela fama de ser um cara precavido, né? Todo mundo sabe que o Batman tem aquela fama de ser o homem do preparo, né? Um homem que anda sempre preparado, né? Muita percepção do que ele tem que fazer, então ele costuma se precaver muito bem, sempre tem alguma contingência lá. E ele diz, e que provavelmente íamos discordar sobre nossos métodos de combate ao crime. Eu acabei desenvolvendo um meio de deter você. Se penetrar no meu campo de força, um sinal eletrônico vai ser emitido, provocando a detonação de uma bomba escondida que matará um inocente. Nossa, aí nessa hora o Superman faz essa cara aqui, ó. Né? A reação do Superman, tipo, o quê? Ele fica atônito com essa revelação que o Batman dá pra ele aí. E aí ele fala, você colocaria a vida de uma pessoa em risco só pra me deter? Que tipo de monstro você é? E aí o Batman fala, claro que é um plano até diabólico, mas os fins justificam os meios. Agora escuta. E é nesse momento aqui, pessoal, que o Batman, conseguindo a atenção do Super-Homem, o que é que o Batman fez aí? Jogou na psicologia, né? O Batman, com certeza, sabendo um pouco do Superman, tendo algumas informações prévias a respeito do kryptoniano lá, ele sabia que o Superman é um super-herói, um altruísta, né? Uma espécie de escoteiro, que sempre pensa no bem do outro. Ele sabia que o Superman não ia agir tendo consciência de que alguém ia morrer devido à ação dele. Então o que é que ele faz aqui? Ele consegue atrair a atenção do Super-Homem para ele, e aí ele joga, né, a ideia dele para o Superman, aproveitando esse momento. E ele fala para o Superman as diferenças que existem entre Gotham e Metrópolis, né? Ele sabe que o Super-Homem, ele protege o mundo, né, através de seus poderes e de suas habilidades, né, de Super C, mas que em Gotham a abordagem tem que ser um pouco diferente. Os problemas que Gotham tem são diferentes dos problemas que Metrópolis tem. São diferentes situações, são diferentes circunstâncias ali, são cidades diferentes. E a forma que o Batman age é muito mais adequada para Gotham do que a forma que o Superman age em Metrópolis, né? Então ele traz essa diferenciação, explicando ao Superman um pouco aí das divergências, das disparidades entre um local e outro. Então eu achei isso também bem bacana, pessoal, tá? É um quadrinho simples, uma história muito simples, mas que eu acho que o John Byrne trabalhou os personagens com conhecimento do conceito deles, né? De como eles pensam mais ou menos assim, né? Como é que eles funcionam, e casou muito bem a história, né? Não ficou forçado, não apelou logo para alguma pancadaria, sabe? Não apelou logo para uma situação que envolvia uma violência direta, até porque a gente sabe que o Superman não ia ter graça. O Batman não ia aguentar uma tapa do Superman, né? Nem uma tapa de leve o Batman ia aguentar do Super-Homem, né? Então o Batman joga na astúcia, né? Joga na astúcia, fala sobre essa questão desse campo de força, de que se ele penetrar o campo de força vai explodir uma bomba, matar um inocente não sei onde. E aí ele explica a diferença e consegue com isso a ajuda, o auxílio do Superman para capturar a vilã da história, que é uma tal de Magpie, tá? É essa mulher aqui, ó. Tá, pessoal? Você vê o visual aí da mulher bem esparafatoso, tá certo? Ela usa aí um óculos vermelhão e tal, uma peruca na cabeça, né? Um visual bem anos 80 mesmo, né? E é uma mulher que também é bem perversa, ela mata até o próprio capanga que não cumpre o que ela diz e tal, explode um cara aqui com uma dinamite, né? Um método bem extravagante, espalhafatoso, né? Aqui, ó, a cena aqui, ó. Ela bota a dinamite na boca de um cara aí, ó, né? Ela bota a dinamite na boca desse cara, e esse cara, por sinal, é um cara chamado Toro, que é esse cara que aparece no começo da história, onde o Batman tá perseguindo ele. E aí ele consegue despistar o Batman, joga uma terra no rosto do Batman e consegue despistar, depois chega o Superman e acontece o que eu falei pra vocês. Mas aí os dois se juntam, né? O Batman e Superman estão aí juntos no combate ao crime, né? Os dois aí, ó, lado a lado. Tem a resolução da história, tá, pessoal? E no final da história, isso não é spoiler porque é história antigona, tá, pessoal? É uma revista, um formatinho antigo da Abril, tá certo? Quem já lê já conhece a história. Quem não leu e quer ter a surpresa, tudo bem, procura em scans aí, ou então em sebos pra encontrar isso aqui, tá? É o Superman, é o Super-Homem da Abril, edição número 40, tranquilo, da Abril, da editora Abril. E no final dessa história, galera, tem-se aí um detalhe que eu acho bem interessante. Antes de falar o que acontece no final, outra coisa que eu achei bacana que o John Byrne trouxe aqui do Batman é como o Batman realmente é cheio dos preparos, né? Cheio dos preparos, cheio da contingência. Aqui é mostrado que ele tem um sistema de computadores
acoplado em seu Batmóvel, né? Então o Batmóvel do Batman tem lá um computador que serve para fazer análises, né, de materiais químicos e tal, que ele tem lá já um microscópio e tem... Você vê aí essa parte do Batman, né, extremamente detetive, né, investigador, que analisa tudo. Então ele traz também esses recursos do personagem do Batman. E é uma história do Super-Homem. É uma história do Super-Homem que o Batman tem bastante presença mesmo, né? E aí no final o que acontece? Eles prendem, né, conseguem capturar lá a Magpie. Tá aqui a cena dela caindo aí em frente ao Super-Homem, né? E ela depois é diagnosticada como louca, né? Ela era, na verdade, uma funcionária de um museu que sempre teve tesão em pegar aquelas peças raras ali para ela, mas não conseguiu. E aí entrou pro caminho do crime para conseguir isso de forma, né, ilegal, né? E aí tem aqui a resolução final. O Superman, tendo cumprido a missão junto ao Batman, ele ainda fica na cabeça com aquela história do inocente lá, né? Que tá sob o jugo do Batman, né? Porque tá preso com um dispositivo explosivo. E aí o Superman chega, olha, mas aquela questão do inocente não resolveu ainda, e agora? E aí o Batman explica que, na verdade, o que é o seguinte: a bomba, na verdade, é simplesmente um recurso que está no cinto de utilidades. E aí ele mostra ao Super-Homem lá um dispositivo pequeno, tipo um projétil, que na verdade aquilo ali era bomba. E ele era o inocente que morreria caso o Superman pusesse a mão nele de novo. Então ele se usou como a própria cobaia, né? Então ele até fala aqui, ó, o Batman: assim a bomba, tome, ela estava no meu cinto. Aí o Superman fala: o que quer dizer que você arriscou sua própria vida? E o Batman: sim, essa era a única maneira de deter você sem mentir, Super-Homem. E realmente ele não mentiu, né? O inocente nesse caso era ele, que era ali o herói que estava em Gotham combatendo o crime e tentando capturar uma criminosa perigosa. E aí o Superman fala pra ele ainda no final: bom, ainda não sei se eu aprovo muito os seus métodos e pretendo ficar de olho em você, mas por enquanto boa sorte. E o Batman: pra você também, Super-Homem. Então, galera, é uma história simplesinha, acaba aqui, ó, tá? A história acaba aqui, tá? O Superman indo embora e o Batman pensando que podia ser amigo dele, Super-Homem, né, mais pra frente, quando eles se conhecessem um pouco mais, né? Então, muito bacana, galera. Indico uma historinha aqui muito massa do John Byrne. Pesquisem a fase do Superman pelo John Byrne, onde ele desenha, ele ilustra e escreve, roteiriza essa fase do Superman aí, pós-crise na Infinitas Terras, tá? É tão bom quanto a fase do Frank Miller lá no Batman, também na fase pós-crise, e do Jorge Pérez, à frente da Mulher Maravilha, também na fase pós-crise. Tá, galera? Minhas vídeos só para isso mesmo, para indicar um pouco e comentar sobre esse quadrinho, que eu acho muito bom, um formatinho aí que eu tenho um carinho, tá certo? E é isso aí, galera. Tem muita história boa aí pra vocês pesquisarem, lerem, tá? E conhecerem mais sobre os personagens aí da DC e Marvel Comics que estão tão em voga aí no cinema, né? Em tudo que é canto. Valeu, pessoal. Até o próximo Aguiar Tenho Que Falar.